O abuso sexual e o vício em drogas levaram a minha convidada de hoje ao fundo do poço. Quando parecia não ter mais esperanças, o Senhor se revelou a ela em um sonho e todo o passado de dor ficou para trás. O Prova Viva já começou. Ter sido abusada sexualmente por um homem próximo à sua família gerou um trauma muito grande na minha convidada de hoje, a comerciante Marina Giovanna Assis. O vazio e a dor tomaram conta do coração dela. Na adolescência saiu de casa e se entregou às drogas, maconha, cocaína, LSD. A rotina de excessos dominou a sua vida. Ela estava no fundo do poço e se sentia cada vez mais descartável. Até que o Senhor Jesus se revelou a ela em sonho e o processo de cura começou. Olá, Marina Giovanna Assis, seja muito bem-vinda ao programa Prova Viva. Obrigada. Uma moça tão linda, tão uma carinha assim. Eu sei que você falou quantos anos você tem para mim? 23 anos, 23. Você tinha me dito aí, né, antes da gente começar a gravar. Já com tanta história, tão pesada, né? Eu comecei muito cedo. Conta para mim então um pouquinho dessa história, desse início mesmo de dor, porque nós já sabemos o resultado, glória a Deus, né? Já sabemos o final da história. Mas como é que foi esse começo e aonde o Senhor entrou com provisão na sua vida? Então, aos 9 anos aconteceu o primeiro abuso sexual na minha vida. Era uma pessoa que eu confiava, que minha família confiava, e aconteceu de eu estar sozinha com essa pessoa e essa pessoa se aproveitar, que eu era uma criança, era inocente. Você estava em casa, você é filha única, você tem outros irmãos? Então, eu estava na casa do meu amigo e ele era o padrasto do meu amigo. E aconteceu de nós dois ficarmos sozinhos na casa. E como minha família confiava, todo mundo confiava, ali aconteceu o primeiro abuso. Nos anos seguintes, após o abuso, ele insistia em ter contato com a minha família como uma forma de perseguição, para que eu não me sentisse à vontade para abrir o que tinha acontecido. Ele teve até uma tentativa, uma segunda vez, que eu tinha 11 anos, e foi quando eu realmente decidi que eu precisava contar para os meus pais, porque eu me sentia absurdamente sufocada pela perseguição dele. Para eu entender um pouquinho mais, antes de você passar para frente, uma criança de 9 anos tem que entendimento acerca desse abuso? Exatamente. Eu acredito que eu deixei de ser criança a partir do momento que isso aconteceu. Eu me lembro com detalhes do dia que até então eu não fazia ideia de nada disso, não tinha tido contato sexual nenhum com nada. E eu só sabia que aquilo tinha ferido o meu coração. Mas eu não sabia exatamente o que ele tinha feito comigo. Eu me lembro porque eu fugi dele, né? Após ele ter feito, ele foi pro banheiro, provavelmente, né, terminar. E eu saí correndo. E eu parei no meio da rua depois de ter corrido bastante e comecei a chorar muito. Mas eu não fazia ideia do que tinha exatamente acontecido comigo. E nesses anos seguintes eu amadureci. A minha mente já não era mais tão infantil. Com 10, 11 anos, eu já meio que fazia ideia do que estava acontecendo. Você acredita que, então, só te cortando um pouquinho, que esse ato em si, ele despertou para você uma descoberta de coisas que você não sabia e abriu um precedente para outras coisas, seria isso? Com certeza. Eu não fazia ideia de nada. E, por exemplo, quando eu contei aos meus pais, mais velha, eu já sabia que era um abuso sexual, eu já sabia o que é que ele tinha feito. A perseguição dele me levou a querer também saber o que era, ter mais curiosidade. Então, eu amadureci por causa disso, no sentido negativo, claro. Eu já atendi algumas pessoas e um dos relatos que eles têm é porque, afinal de contas, nós temos que compreender que o nosso corpo, ele é feito, inclusive, desenvolvido pelo Senhor, inclusive para ter prazer. Exato. É o Senhor quem desenvolveu isso, essa habilidade, essa capacidade. E há um misto, só estou situando para poder ver se isso aconteceu com você, há um misto de sentimento entre a própria carnalidade, ter uma sensação de prazer e despertado para aquilo, para depois um senso de culpa muito intenso e que é até uma autopunição, um autoflagelo. Isso é real isso? É exatamente essa sensação. É um despertamento para algo que deveria ser prazeroso, mas que ao mesmo tempo te machucou muito. Então aquilo, você sabe que pode ser bom, mas aquilo te fere profundamente, porque foi sem você querer,
né? Foi contra a sua vontade. E esse sentimento já te acompanhava dos 9 aos 11 anos até a segunda tentativa. A primeira tentativa, mas o segundo momento com este homem. Sim. Já tinha esse sentimento com você? Esse sentimento já me acompanhava, com certeza. E aí com 11 anos que ele tentou, não conseguiu? Eu contei para os meus pais. E aí, claro, né, minha família ficou aquele alvoroço. Esse homem fugiu. Mas aí os meus pais disseram que iriam tomar as medidas cabíveis. E aí se passou um longo tempo, até os meus 15 anos, 4 anos. E eu tinha evoluído, não tem como negar que a minha mente já tinha se desenvolvido muito mais do que uma criança que não tivesse passado por isso. Com 15 anos... Você se incomodaria só de dizer assim, por exemplo, o que uma pessoa... É acesso a coisas, por exemplo, pornográficas? Isso, o que exato. Que é? Consumo de conversas. pornografia desde criança, né? Porque eu descobri tudo muito cedo e as outras crianças não acompanhavam o nível da minha mente por não terem passado pelo mesmo. Então, eu comecei a consumir pornografia e com 15 anos eu já sabia praticamente tudo que uma mulher sabe. Não em questão de contato, mas sim de conhecimento. Conhecimento, okay. Exato. Com 15 anos sempre gostei muito de estudar. Conversei com os meus pais porque eu queria vir para Belo Horizonte, morar sozinha aqui, estudar aqui, queria estudar em um colégio melhor. Você meus pais são do interior, de Brumadinho. E aí, eles concordaram, foi uma conversa assim até tranquila, e eu vim para Belo Horizonte. O único problema foi que, como eu já estava com muito conhecimento sobre tudo, a escola foi um lugar a mais. Lá eu tive muito contato também com usuários de drogas e foi ali que começou o meu contato com as drogas também. Foi através do colégio. Qual que foi, eu dar uma paradinha nesse tempo aí de você entrar para a escola e começar a questão das drogas, qual foi a atitude dos seus pais? As questões cabíveis que se iriam fazer, qual foi o recurso que eles usaram e como que eles passaram a lidar com você acerca desse conhecimento e até de proteção ou não? Como é que foi? Sim, este homem fugiu, né? Como eu disse, ele sumiu. E as medidas cabíveis seriam contactar a polícia, essas coisas. Não foi tão para frente quanto eu gostaria, mas esse homem realmente sumiu. E aí eu segui a vida. Pois é, mas aí como é que eles te acolheram? Como é que seus pais te acolheram? Como é que eles compreenderam isso? Que deve ter sido duro para um pai, uma mãe ouvir. Seus pais estavam vivos? Eram Sim. juntos? Ok. Como é que eles ouviram essa informação? Trouxe peso para eles também? Eles ficaram chocados, se sentiram um pouco culpados, né? Meu pai ficou nervoso ao extremo, porque para um homem imaginar que um outro homem fez isso com uma criança, né? Mas a partir daí eles tentaram me tratar o mais normal possível para eu não me sentir sempre refém disso. Ok, ótima. E eu não transpareci, porque uma coisa que eu acho muito importante, desde já deixar muito claro, é que nós não precisamos ser sempre reféns dessa realidade que nós passamos. Mas uma coisa que eu não transpareci para os meus pais foi que eu continuei conhecendo muito mais sobre esse universo. Eu comecei a ficar presa a isso e eles não sabiam, porque eu não transpareci mesmo. Entendi. Então você foi para a escola, morava sozinha, é isso? Quando você veio para Belo Horizonte? Eu vim para Belo Horizonte, como estava muito cedo, eu morei muito perto do meu avô, mas assim, dentro do mesmo terreno mesmo, só que em um quarto. Com uma liberdade também. Isso. E aí... Entrou para a escola, entrei para o colégio, lá eu tinha muita liberdade, porque né, ia sozinha, voltava sozinha. Então eu comecei a fazer o que eu queria, basicamente. Conheci pessoas que me influenciaram muito, amigos do colégio, mas depois desses amigos do colégio eu comecei a gravar alguns vídeos na internet e fiquei muito conhecida em um aplicativo da época. E através desse aplicativo eu conheci muita gente. E muita gente que usava drogas. Então a gente marcava encontros e começava todo mundo a usar drogas junto. E aí se passou 6 meses, 1 ano, eu já conhecia muita gente estando em Belo Horizonte. E comecei a ir nas festas rave, né, privadas, que duravam até 3 dias seguidos.
Qual que era a sua motivação na época? Qual a sua expectativa? Ou é o seu sonho que você tinha de realização estando aqui e tendo essa liberdade? Então, eu acho que eu não possuía nenhuma expectativa em nada, né? O que eu tinha naquela época era um vazio enorme e eu tentava preenchê-lo de alguma maneira. Por vezes eu até percebi que eu estava tentando preencher um vazio, só que eu não sabia mais não fazer isso. Tinha se tornado um ciclo vicioso já, né? Eu preenchia. Depois que eu experimentei, desde a maconha para cocaína, para LSD, eu percebi que por alguns instantes aquilo aliviava minha dor. Quem sustentava você aqui? Seus pais sustentavam o seu estudo, a sua manutenção de vida aqui? Eram seus pais? Mas não sustentavam a droga. Mas não sabiam também? Não sabiam, não faziam ideia. Na internet, eu não chegava a postar essas partes com drogas, nada disso, até porque eu sabia que poderia chegar neles. Mas eu conheci traficantes, né? Um deles até meio que se apaixonou por mim na época. E ele me dava muita droga. Então, ele foi basicamente a pessoa que mais me bancou com as drogas nesse tempo todo que eu estive sozinha, sem os meus pais. Pode continuar. Então... E você tinha 15 anos, 16 anos? 16, 17 já. 16 anos, quase 17. E começou a ser todos os fins de semana essas festas. Passou a ser normal? Passou a ser comum? Comum. Todos os fins de semana eu ia a essas festas. E aí o meu vício às drogas foi aumentando, a dependência foi aumentando. Eu parei de usar maconha, comecei a usar só cocaína, porque eu achava que maconha já não preenchia mais o que eu precisava. Os parentes do terreno, era só seu avô que morava perto? Não percebeu a sua mudança? Não perceberam? Perceberam, mas eu já ficava mais agitada, mais nervosa, não queria mais dar satisfação. Comecei a me tornar uma pessoa difícil de conviver, difícil de lidar, muito irritada, mas eles não entendiam por quê, porque eles não sabiam de nada que tinha acontecido comigo. Nem a história anterior, que seu pai já sabia, mas também eles não sabiam. Só os meus pais sabiam. Até eu mesma tinha pedido para não contarem para mais pessoas, quando eu contei para eles. Você acredita que, eu sei que é muito subjetivo o que eu vou perguntar, mas que a sua entrada nas drogas e esse mundo, ele veio em consequência dessa abertura inicial lá atrás, desse abuso? Sim, acredito. Eu acredito que algo em mim ficou faltando e que se isso não tivesse acontecido, eu acredito que eu teria crescido e negado as drogas. Entendi. Segura um pouquinho, vai continuar a sua história, tá, Marina? Nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta já. Abuso sexual e um uso incontrolável de drogas fez com que a minha convidada de hoje, a comerciante Marina Giovana Assis, se sentisse descartável. Mas o amor do Senhor a alcançou de forma inesperada e assim o processo de cura começou. E o passado de dor e rejeição ficou para trás. Nós ainda não chegamos na parte do Senhor entrar na sua vida no processo de cura, mas já estamos no processo de dor, de angústia, de uso de drogas, de abuso. Fala um pouquinho mais disso aí para a gente poder chegar então na parte em que o Senhor entra e muda toda essa história. Então, nesse período de estar começando a querer usar drogas todos os dias, eu fui começando a ter mais contatos, mais pessoas que poderiam me fornecer drogas. Eu queria todos os dias. Eu comecei a sair, faltar às aulas para poder usar drogas, porque o vício já era muito, muito grande. Eu ficava pensando nisso o tempo todo. E aí eu comecei a ir em festas todos os dias. Dias de semana, finais de semana, já não se separavam para mim mais. E eu acabei confiando em muitas pessoas. Como eu sou uma menina nova, a galera me achava bonitinha, muitos meninos novos se aproveitaram de mim. Eu fui drogada por muitas vezes e fui abusada. Inclusive por mais uma pessoa que eu confiava muito, que um dia me levou de carro para um lugar estranho e me estuprou. Isso no meio desse uso de drogas, né? Então foram acontecendo vários abusos mesmo durante esse período de eu usar muitas drogas e as pessoas se aproveitarem, eu desmaiar e depois só acordar quando já tinha acontecido, mas saber que algo tinha acontecido comigo.
É isso que eu ia perguntar, porque quando relata a questão desse envolvimento com drogas tão intenso, muitos perdem até essa consciência mesmo do que está acontecendo. Como é que você ficou sabendo disso, desses abusos, desse estupro? Né? Se era alguém que falou, ou é uma percepção mesmo Sim. sua? De conhecer o próprio corpo também, né? Claro. No estupro que aconteceu, eu estava consciente, quando a pessoa me levou para um lugar estranho. Agora, quanto aos abusos, eu acordei muito pouco tempo depois de acontecer e uma pessoa próxima a mim me contou o que tinha acontecido. Não dava vontade de voltar para a casa dos pais, esses momentos de dificuldades assim? A vontade, na verdade, era de morrer nesses momentos. E eu me afundava mais nas drogas depois disso, porque eu já não sabia mais encontrar uma saída. Eu não sabia para onde ir, onde essa dor não estivesse. E eu achava que eu merecia tudo isso que estava acontecendo. Por usar drogas, né? Eu achava que eu tinha procurado algum meio de merecê-lo desde os 9 anos até todo esse processo. Essa é uma mentira tão recorrente no meio de pessoas que eu já escutei acerca do abuso desde a infância, de que elas se sentem culpadas ou merecedoras daquele castigo, né, que acabam aceitando serem violentadas. Exato. Ou abusadas psicologicamente. Exato. Também. Até foi esse o motivo de eu não ter feito denúncias das outras coisas que aconteceram após os meus 9 anos, porque eu senti uma culpa muito grande e sempre achei que merecia. Então eu não sabia como procurar uma ajuda e dizer que era algum culpado quando eu achava que a culpa era minha. Entendi. É muito pesado isso, Maria. Eu me achei muito culpada até o Senhor me dizer que não era culpa minha. Uhum. Continua então. Em algum momento desses envolvimentos seu com drogas, seus familiares chegaram a ficar sabendo ou tomaram alguma providência ou não? Minha mãe desconfiou. Uhum. Quando eu tinha 17 anos e alguns meses, eu estava começando meio que uma parada cardíaca. Estava com 40 graus de febre, delirando, depois de 3 dias direto usando drogas. Eu usava drogas em um período de 2 horas, eu usava novamente, então é muito pouco tempo para o corpo. E aí, uma dessas pessoas que me fornecia drogas, como é maior de idade, ficou meio que desesperada, né? Porque se a polícia pegasse essa pessoa comigo, essa pessoa teria que responder legalmente. Uhum. Então, ela me deixou na porta da minha casa, desmaiando, e ligou para a ambulância. Uhum. E quando eu cheguei, a ambulância tinha chegado na porta da minha casa para me buscar, quando eu acordei, na verdade. E eu fui para o hospital e eu passei o dia todo no hospital. E depois eles me deixaram na casa dos meus pais. Uhum. Eu preciso condensar um pouquinho dessa história para poder entender por quanto tempo você ficou envolvido nas drogas, quando que as coisas aconteceram, tem uma questão de um sonho aí que a gente anunciou aí. Como é que isso aconteceu? Fala para mim rapidamente, para chegar na parte de Jesus. Uhum. Né? Aconteceram 2 vezes de eu ir parar no hospital por causa das drogas. Uhum. E na segunda vez eu prometi para os meus amigos, que eram amigos de infância, que realmente se preocupavam comigo e não usavam drogas, que eu ia parar com isso. Que na galera dos amigos todos sabiam, mas eu não conseguia parar. Até que umas 2 semanas depois, mesmo não tendo conseguido parar e continuando a usar drogas, eu tive um sonho. E esse sonho parecia como que 3 dias. E nesse sonho eu conheci Jesus. Literalmente ele se apresentou a mim. Que lindo! E você viu a pessoa dele, falou alguma coisa? Eu vi a pessoa e ele olhava nos meus olhos e me dizia assim, se você continuar, você vai morrer. E eu já tinha ouvido isso muitas vezes, meus amigos, mas aquela palavra me fez acreditar. Uhum. A palavra dele parecia que entrou no meu coração. Quando ele disse que eu ia morrer, que eu tinha um tempo, que se eu continuasse eu morreria, eu acreditei. E ele disse, você sabe quem eu sou, você precisa me aceitar e mudar de vida. Uau, que coisa linda. Você tinha o quê, 18 anos? Isso, 18 anos. E aí eu acordei e eu até olhei a data, porque parecia que eu estava 3 dias sonhando. Foi algo muito longo, muito intenso. Foi muito intenso, sabe? Parecia real. E quando eu acordei, eu ajoelhei no chão e eu disse, Jesus, eu aceitei você. E de agora em diante eu vou mudar a minha vida. Eu nunca mais vou usar drogas, eu nunca mais vou viver a vida que eu vivi antes. E foi verdade, depois desse sonho, eu nunca mais usei drogas na minha vida. Sério? Nunca mais. Que coisa mais linda, meu Deus. Um alcance mesmo assim com toda a força da graça e bondade de Deus. Exatamente. Mas e como é que você se posicionou? Como é que você ficou com os amigos que usavam droga? Como é que você ficou com a droga que você tinha? Como é que É uma coisa muito engraçada, porque eu não era ex-crente, nada disso.
Eu tinha uma mãe que era cristã e que orava muito. E que no mundo espiritual sabia das coisas. Mas eu nunca tinha sido crente. E eu acordei com uma vontade de obedecer a Deus. Eu não sabia explicar o que era aquilo. Uma vontade de não usar mais drogas, de não estar nesses lugares, de não estar com essas pessoas. Claro que eu passei por vontade de usar de novo, mas a minha vontade de obedecer a Deus era muito maior. Então eu fugi, literalmente. Eu apaguei as minhas redes sociais por 1 ano para sumir mesmo dessa fama, dessa galera, de tudo que eles achavam que eu era. Porque eu queria me reconstruir em Deus, eu queria ser uma pessoa nova. E como é que você está hoje para a gente finalizar a entrevista? Eu estou bem, graças a Deus. E tem quanto tempo isso? 5 anos. Glória a Deus! Então não é assim alguém que encontrou com Jesus ontem ali que não corre o risco, não. Já tem um tempo estruturado. Graças a Deus. Até para acreditar que realmente é real, né? É real. E não tem como eu não dizer que eu não encontrei Jesus. Eu jamais sairia dessa vida sem Ele. Não teria como mesmo. Eu pergunto às pessoas que vêm aqui também quando foram abusadas ou passam por uma situação de dor muito intensa, que tem um agressor, se já passou pelo processo da cura, de liberar o perdão, de se sentir perdoada também por Deus, de ficar pensando bobagem que você é a própria culpada das coisas. Já passou por esse processo? Então, liberar o perdão foi o primeiro. Liberar o perdão a mim mesma foi o segundo e o mais difícil. E o processo da cura é justamente um processo, né? Graças a Deus hoje, assim, é bem mais tranquilo para mim. Deus colocou o meu namorado, que é um cristão, e é uma bênção. E é a prova de que Deus restaurou essa área da minha vida. E hoje, assim, é bem tranquilo para mim lidar com esse processo da cura. Porque muitas vezes o inimigo quer lançar setas na sua mente, mas o que nós precisamos saber é que existe vida para frente. Amém. Né? Que o seu passado você não é mais refém. Glória a Deus. O Espírito Santo habita na sua vida e te conduz em toda a verdade que é Cristo. Amém. Marina, muito obrigada por ter vindo ao programa. Obrigada. Passou rapidinho, né? Eu queria ouvir até bastante mais coisas, mas em nome de Jesus já foi o suficiente. O Senhor é bom. Deus abençoe. Continue te conduzindo na verdade dele. Deus abençoe. Muito obrigada. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A sensação de não ter valor na vida e nem para ninguém é tão devastadora que, por vezes, é difícil acreditar em algum discurso diferente dessa percepção. A violência psicológica e física são tão paralisantes que fazem com que a fé se define, a confiança se quebre e o amor morra afogado nas lágrimas. Porém, em meio ao caos, Deus garante estar conosco. E o que parecia ser o fim da jornada se torna apenas uma ponte e uma passagem transitória da prática da fé ao andar sobre as águas. É inevitável que venham dias maus, pois o pecado habita no homem. E a consequência de suas práticas carnais é a maldade. Mas morrer afogado no pecado não é possível ao que crê no nome de Jesus e no seu poder. Ele acompanha e resgata da morte todos os que eram passíveis dela pelo afogamento. Deus não garante vida sem problemas e dores aqui na terra, porque o mundo jaz no maligno, mas nos assegura que não definharemos ou morreremos queimados, porque antes de chegar nesse tempo, proverá o resgate. O trânsito pelo deserto pode acontecer, mas perder as forças e queimar os pés não é a realidade dos que creem em sua ação celestial. O milagre das sandálias e das roupas não envelhecerem e puírem é real. As vestimentas de proteção de Deus para os que estão no deserto com Ele irão se esticar, crescer e se moldarem mediante o desenvolvimento da sua fé, pois tendo calçados que foram alongados milagrosamente durante o trajeto, servirão de testemunho da palavra e do cuidado zeloso de Deus. Se você está no deserto, que Deus te conduziu até ele, apenas creia e caminhe. A nuvem de dia, o fogo à noite e as vestimentas perfeitas para cada dia da trajetória no deserto são as provas de que Deus está contigo e tem planos para te levar para o outro lado, para a terra prometida. Reconheça-o contigo agora. Na página do nosso programa, na internet, você acompanha mais testemunhos que são prova viva do poder de Deus. Acesse redesuper.com.br/prova viva e assista. Compartilhe também nas suas redes sociais. Eu te espero aqui na semana que vem. Deus te abençoe.
Meu pai foi assassinado, logo após minha mãe se foi. Tive a perda do meu irmão mais novo, asfixiado na droga, na bebida. E eu morei nas ruas durante 9 anos. Casei com 17 para tentar reconstruir minha vida. Mas até esse período eu tive 2 tentativas de suicídio. Essas ausências, tudo que me foi roubado da vida, isso marcou muito minha alma. Tinha um filho do meu primeiro relacionamento de namoro quando eu ainda tinha 15 anos de idade. Nós tínhamos relacionamentos, amizade, convivi com ele muitos anos. Mas chegou o ponto que ele quis desistir de tudo também, afastar da família. E há 3 anos ele se suicidou. Eu olhei para mim mesmo, horrível. Cabelo enorme, barbudo, queria nada com nada, nada. Mas olhei dentro do fundo dos meus olhos e eu senti Deus falando comigo. Acredite em você, você pode. Aquilo para mim não teve preço. Foi ali, foi nesse dia que eu, sozinho em casa, que eu senti assim que eu podia fazer algo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.